A paz do Senhor, irmãos, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje Miqueias, capítulo 6, versículos 6 e 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Esta era a pergunta do profeta Miqueias com relação a Deus. Como é que se deveria apresentar a ele? A Bíblia diz lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, versículo 15, capítulo 2, 2 Timóteo, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, de maneira que Deus se agrade, de maneira que Deus venha a receber. Quando nós lemos o Salmo 51, a gente vai ver o salmista Davi dizendo com o que Deus se agrada. Diz assim, os sacrifícios para Deus, versículo 17, Salmo 51, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Glória a Jesus Cristo. Versículo 19 diz, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerá um novilho sobre o teu altar. Quando se chega a Deus com o coração quebrantado, humilde, aleluia, com reverência, com sinceridade. Porque Deus não se agrada de sacrifícios de pessoas que são superficiais. Ninguém melhor do que Deus para conhecer os nossos corações. Oséias, capítulo 6, versículo 6 diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, Deus espera de nós atitudes cristãs que agradem a Ele com a prática da justiça e coração quebrantado, ou seja, humilde. Lucas capítulo 18, a palavra do Senhor mostra que 2 homens subiram ao templo, um se exaltou e outro se humilhou, e a Bíblia diz o próprio Senhor Jesus Cristo, capítulo 18. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, ainda nem como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Este se exaltou. Mas a Bíblia diz no versículo 3, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus falou assim, este desceu justificado para a sua casa, o que se humilhou, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É este o sacrifício que agrada a Deus, coração quebrantado, humilde diante do Senhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos Isaías 54, a palavra do Senhor também nos dá uma referência com relação a isso aí. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala também sobre todos aqueles que chegam-se perante o Senhor. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É assim que Deus se agrada. Então vamos chegar diante de Deus com o coração quebrantado e vamos receber dele a bênção e a aprovação de sua parte. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.